Olá, então continuando com o nosso trabalho, vamos falar um pouquinho do comportamento da criança. Então vamos lá. A forma que a criança aprende dentro do lar, desde pequenininha, é a maneira que ela vai se comportar no campo social. E por que ela vai fazer isso? Porque a criança aprende por repetição, reprodução e vendo a nossa forma de agir. A nossa fala pode estar ali na cabecinha dela, mas a nossa ação é muito mais forte. Então, se a criança agride, é porque ela foi agredida. Se a criança é rebelde, é porque na hora que ela precisou ser corrigida, eu fui mais rebelde que a criança ainda e não tive a destreza de mudar o meu comportamento. Se a criança não sabe conversar, ela só grita, esperneia e sai xingando e falando palavrão, foi o meu comportamento ou de um outro adulto, tá? Então, a criança, ela simplesmente reproduz aquilo que está dentro dela. E nós vamos inserindo dentro de nós cada situação. Então, se eu pego e começo a conversar com a criança e a criança está rebelde, eu preciso descobrir o que está por trás da rebeldia. Que quando eu olho por trás da rebeldia, eu vejo a criança que está lá dentro. Quem é aquela criança? O que aquela criança está querendo fazer? O que aquela criança precisa aprender? Ela precisa de uma correção? Precisa. De que forma eu vou corrigir? Pôr de castigo vai resolver? Não, não vai. É conversar, tá? Então, o campo social da criança, ele está à deriva dentro desse contexto. Então, meu filho cresceu, foi tão bonzinho, tão bonitinho dentro de casa e depois ele se perdeu lá na frente. Hoje a mãe sofre, o pai sofre por X razão. Então, tá. A criança era bonitinha dentro da igreja, depois saiu da igreja, virou isso, virou aquilo. Não tem nada a ver isso. O que tem a ver? O que eu dei a ela dentro de casa. Se eu dei a ela autonomia para fazer o certo, eu fazendo o certo para ela reproduzir, aí sim, eu fiz o certo, a criança fez errado. Então, vamos ver por que ela está errando. Quem é o adulto que ela está acompanhando? Tá certo? Então, a gente precisa ter esse olhar, mediante os nossos cuidados, a nossa educação familiar, para depois a gente olhar para a educação que está lá no social, o que a sociedade está querendo, aceitando ou excluindo, por quê? Tá joia? Se você gostou, curta, compartilha, juntos, trabalhando a futura geração. Beijo e até a próxima!